Vai ter conversa, Vai vai ter ter conversa. conversa. Vai ter conversa? Vai ter conversa. Vai ter conversa. No último episódio dessa série, a gente vai fazer um especial sobre histórias de família durante a pandemia. E daí a gente quer te ouvir. Manda o seu relato. Pode ser pelo ateliêambrosina@gmail.com, pela nossa página do Facebook, pelo Instagram, Ateliê Ambrosina, ou até nos comentários do YouTube. Fala que a gente quer te ouvir. Como está sendo passar por tudo isso por aí? Bora conversar? E vai ter conversa sim. Em 2020, as mulheres latino-americanas sofreram um retrocesso histórico em termos financeiros e profissionais por causa da pandemia da Covid-19. No Brasil, o oitavo país mais desigual do mundo, os impactos são desastrosos. Quase 8,5 milhões de mulheres saíram do mercado de trabalho, segundo o IBGE. Para quem cria seus filhos sozinha, a pancada veio pesada. Dentro do universo feminino, encontramos as mães solo, que somam mais de 11,5 milhões no Brasil. Ser mãe solo é ser inteiramente responsável por cuidar dos filhos, além de ter que conciliar trabalho e tentar garantir as contas pagas. O que ajuda nessa hora é rede de apoio, é contato e é troca. E foi justamente nessa parte que a pandemia fez estragos, nos encontros e na presença. Em mais um episódio gravado remotamente, seguimos hoje com a quarta parte de uma série que fala sobre relações e pandemia. Como foi passar por tudo isso sendo mãe solo? Bora conversar? Eu sou Elizabeth, esse é o podcast do Ateliê Ambrosina e seguem aqui comigo a Ticiane Simões. Oi, Tice. Oi, Beth. Oi, meninas. Ansiosa por esse papo, essa conversa gostosa de hoje. E a Salete Bernardo. Oi, Sal. Oi, minhas amoras. Mais uma segunda-feira juntas. Bora conversar? E hoje estão conosco duas convidadas muito aguardadas e especiais. Mães solos que a gente ama e que toparam bater esse papo com a gente. Estão aqui a Bárbara Batista, que é atriz, poetisa, feminista, socialista, batuqueira e mãe do Benjamin. E a Mirna Araújo, cantora, professora, roqueira e a mãe do Luca e da Maria Flor. Que bom ter vocês aqui com a gente. Se apresentem, por favor. Bom dia, meu nome é Bárbara, eu tenho 40 anos, sou atriz, produtora, diretora de teatro, feminista. Atualmente não estou muito atuando na área, já tem algum tempo, na verdade, e também sou empresária, microempresária. Olá, bom dia, eu sou Mirna Araújo, sou cantora, professora de canto, tenho também minha escola de música e sou mãe da Maria Flor, do Luca e sobrevivente. É isso aí, meninas. Agora contem assim, como foi essa maternidade, como foi essa história com esses filhos. Contam para a gente um pouquinho como foi esse processo. Bem difícil, né? Como sempre é para toda mulher que antes da gente se tornar mãe já é difícil, né? A vida da mulher. Imagina quando a gente se torna mãe, né? Depois da pandemia tem sido mais complicado ainda, porque parece que mesmo a gente pensava, né? Vamos ficar todo mundo dentro de casa, mas parece que é pior, né? Porque todo mundo dentro de casa, é menino correndo, é menino fazendo mais bagunça ainda, e você tentando trabalhar home office, e enfim, é bem difícil, mas em compensação tem muita coisa boa que eles trazem para a gente escuta cada pérola e a gente também olha assim e diz, ai meu Deus, muito obrigada pela vida dessas crianças na minha vida, né, porque é muito lindo, é muito importante olhar para eles, ver como a gente pode mudar um pouquinho o mundo através da educação que a gente passa para eles, né? E a gente tem visto tanta coisa ruim, tanto homem maltratando mulher, tanta coisa acontecendo. E eu olho hoje em dia para os meus filhos e eu digo, eu tenho a obrigação de transformar a vida dos meus filhos para que eles não reproduzam o que a gente vê hoje em dia, né? Falar um pouquinho da minha experiência, né? Meu filho é uma criança de pandemia, eu acho que como muitas crianças na primeira infância, né?
da fase do desenvolvimento neural gigantesco, que é até os 3 anos de idade. E assim como muitas outras crianças e a angústia de muitas mães, está sofrendo muito com um momento que não é oportuno para colocar a criança na escola, né? Assim, eu posso me considerar uma pessoa muito sortuda pelo fato de estar trabalhando em casa e poder estar com meus filhos. Eu sei que muitas mães gostariam de estar podendo fazer o mesmo, mas muitas mães não têm essa oportunidade porque tem que sair para trabalhar. Eu estou trabalhando em casa, né? Então, assim, gerir e administrar isso dentro de casa é uma coisa, assim, que requer um desgaste, uma energia muito grande, porque você não tem tempo para absolutamente nada, né? E tem momentos, assim, que você só tem vontade de se sentar e dizer, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, me dê um pouquinho de calma para eu conseguir racionalizar, porque você tem que administrar, você tem que dar atenção para a criança, você tem que dar atenção para os clientes, você tem que responder e-mail, você tem que participar de reunião, você tem que cuidar da casa, você tem que fazer comida, sabe? E assim, é só mulher para conseguir fazer isso, minha gente, porque é uma demanda emocional. É uma demanda emocional, é uma demanda psicológica muito grande. Só quem passa na pele consegue entender, e que é mãe também, mas eu acho que mulher, de uma maneira geral, consegue entender, mesmo não encarando a maternidade de frente no dia a dia, visceralmente, porque é uma maternidade em tempo integral, da hora que você acorda, da hora que você dorme, não tem como. Eu vi um depoimento esses dias da tia Mar, e olha que ela tem uma rede de apoio, né? E aí ela falando dessa questão de ir ao banheiro, né? A mãe ir ao banheiro. Gente, eu sofria muito ir ao banheiro. Parece que adivinha, vou lá, tá dormindo, vou fazer o número 2. Acorda, grita, esperneia, né? Ou bate na porta. Então, assim... Ou tudo cai, né? Você ouve os barulhos de tudo caindo. A casa, o mundo está se acabando porque você foi fazer um cocôzinho. Incrível, gente. E tomar banho e as mínimas coisas. Então, assim, minha mãe falava muito, né? Ser mãe é padecer no paraíso. E eu nunca tinha entendido isso até ser mãe, né? Que realmente a gente deixa de comer, a gente deixa de viver, a gente deixa de ter o asseio. Uma mãe que, antes de ser mãe, tomava um banho de 1 hora para lavar o cabelo, tem que aprender em 10 minutos, né? Fazer isso tudo em 10 minutos. Bom é quem tem rede de apoio, né? Quando você falou de rede de apoio, é uma coisa muito importante a gente falar, sobretudo na pandemia. Eu não tenho uma rede de apoio, porque o momento não é muito propício, né? Assim, eu moro com a minha mãe, assim, a minha mãe ajuda no que é possível, porque a minha mãe é uma pessoa idosa, minha mãe sofreu um AVC. Então, assim, eu tenho um apoio dela e esporadicamente do meu irmão, mas, assim, sei lá, 95% é comigo. Então, assim, o banho, às vezes eu deixava ele com a minha mãe, mas não é uma coisa muito fácil, porque ele sobe em tudo. Ele escala, ele quer pegar, ele quer subir, ele quer pegar na mesa, ele quer subir, quer abrir a geladeira, e minha mãe não consegue. Então, assim, a solução eficaz para mim foi tomar banho com ele, entendeu? Então, um banho que seria um banho de 15 minutos se torna um banho de 40 minutos, porque aí eu vou, higienizo o chão para poder me sentar, boto o tapete para ele, os brinquedos, aí lavo meu cabelo sentada no chão. Então, assim, só que é mãe para conseguir entender. E ao banheiro, querida, privacidade... Eu acho que só daqui a uns 7 anos, né? Porque a gente não tem privacidade, não. Será 7 anos, Mirna? Então, né? O Luca tem 9. Ai, meu Deus. Aí eu tô no banheiro do meu quarto, né? Olha lá, olha a situação. E aí fecho a porta do meu quarto, olha, eu vou no banheiro, deixa a mamãe no banheiro, ninguém vem. Vão assistir o desenho, vou brincar, fazer qualquer coisa. Mas eu tô lá no banheiro. Daqui a pouco chega o Luca com o celular. Mãe, olha, aqui, você tá vendo esse não sei o que, não sei o que. Aí meu filho, deixa eu ir no banheiro. Ai, meu Deus. Eu estou no banheiro, você não tá vendo? É bem assim, não? É bem assim. Eu me lembro muito da minha mãe. Eu não tenho filho, mas sou filha de uma mãe solo e que, por sorte, tinha a minha avó que dava essa força. Então, a gente morava, era vizinho. Mas eu me lembro que a minha mãe sempre trabalhou muito e saía cedo, professora, então saía muito cedo e chegava muito tarde, porque sempre emendava com... Tem vários
professor tem vários empregos, né? Ela ainda tinha sindicato, então só chegava em casa muito de noite. Eu me lembro muito dessa cena, assim, dela chegando na porta com a bolsa, eu agarrava, eu pulava em cima dela. E é isso, que é isso, que aí me bateu, e aquilo não sei o que, aí que aconteceu isso, e eu quero isso. Aí eu lembro da minha mãe sentar assim, ela dizia assim, posso chegar? Ela não conseguia ter tirado a bolsa, assim, ela dizia assim, eu posso chegar? É muito sinistro, mas assim, é muita saudade, assim, eu acho que é muita falta também que fica longe a vida toda, eu acho que tem um pouco de muita dificuldade da presença assim, da mãe, eu acho que eu fico, pelo menos essa é a minha sensação, assim, de ter ficado com ela trabalhando muito. Eu, a vida toda, cresci dormindo em mesa de bar e ganhando cafuné. Primeiro cafuné que eu conseguia, eu me enfiava e estava junto, mas ainda com isso, ainda conseguia ficar bem próxima dela, porque ela me carregava para tudo quanto era lugar, porque não tinha para onde deixar, né? Então, mas é um negócio muito louco, porque hoje em dia ainda se tem a tentativa de preservar a criança de lugares muito barulhentos e noitadas e tal. Vocês são incríveis. Mas é mais ou menos, né? Porque, se bem que pode ser, né? Porque a minha já tem 18. Mas a Bia eu arrastava debaixo da asa para todos os lugares. Ela, todas as peças, todos os ensaios, todos os shows, tudo que eu fazia não tinha. Eu acho que a minha maior rede de apoio era minha mãe, claro, e uma amiga que morava comigo, que era a Érica. A Érica morava no mesmo condomínio, também tinha uma filha um pouco maior, então a gente trancava as duas juntas e saía para farra. Então, quando a gente queria realmente uma farra que não rolava delas estarem juntas, então a gente criava realmente um espaço para elas. Ellen, eu acho que Bia tinha até uns 9 anos, 10 anos, e Ellen tinha 13, 14, então ficavam as duas juntas e a gente podia conseguir sair, assim. Mas era sempre nesse lugar do ter o celular o tempo inteiro, ligando o tempo inteiro para saber se está tudo bem, se está tudo bem, se está tudo bem o tempo inteiro. Nunca é um lugar que você consegue não estar com ele, mesmo sem estar com ele, né? Nesse lugar do precisei deixar. Eu lembro que na minha época minha mãe saía, trabalhava fora também. Esse exemplo de Beth me recordou mesmo, assim, ela chegando em casa, era o momento de você, em 5 minutos, dizer como tudo que se passou no seu dia. No meu caso, eu tinha um irmão mais novo, eu tenho um irmão mais novo, então ficávamos os dois em casa. E quando a minha mãe chegava, era o momento de eu dizer tudo de errado que ele fez o dia inteiro e de ele dizer para ela tudo que eu fiz de errado o dia inteiro. Olha, ele fez isso, ele não comeu, ele saiu, ele não sei o que. Era isso. Ao mesmo tempo. Também, é melhor eu falar a minha versão primeiro, porque ele vai falar dele. Eu preciso falar a minha versão primeiro. Aqui em casa era do mesmo jeito, Tice. E Thaís, a Mina fez um ar de assustado, porque a Bia fazendo 18, né? Fez 18. O meu mais novo fez 18, né, gente? A minha mais velha fez 28 anos agora, dia 24 de junho. Passada! Mas eu sou uma idosa conservadíssima. Exatamente. Não, gente, e é bem isso que Tice falou, né? Thaís vivia de bar em bar. Dormindo no Moisés, era uma mesa só reservada para ela. E eu fiz faculdade, né? Eu com 15 dias de Thaís ter nascido, graças a Deus foi parto normal, eu já ia para a UFAL de ônibus, carregando carrinho e ela, né, para poder eu assistir aula e não perder o primeiro período, que eu não podia trancar, não podia nem ter licença na época, porque era o primeiro ano da faculdade, primeiro período da faculdade. E essa questão de estar em todos os espaços, né, porque ia para todo canto mesmo, todo lugar. E viraram os dois, né? O Matheus nasceu 10 anos depois, mas os dois são totalmente independentes, eu acredito que por isso, né? Por a gente ter esses desafios de sempre estar deixando com alguém, mas sempre conversando.
com Thaís, quando ela tinha 3, 4 anos de idade, o meu maior medo era deixar com alguém que tivesse marido. Eu tinha muito medo da questão da pedofilia, muito, muito. Eu era neurótica, gente, em relação a isso, né? Ao ponto de, a Thaís fez 6 anos que eu casei com o pai do Matheus, ele dizia o quanto eu afastava ele da minha filha, e o quanto eu não confiava nele, porque, para vocês terem ideia, eu não deixava ela sozinha com ele, né? Eu carregava ela comigo ou ia para casa da minha mãe. Eu tinha um maior pavor em relação a isso, né? E eu queria saber de você um pouco, Mirna, até a Tice também, né? Para não dizer que eu sou neurótica sozinha. Recentemente, a gente ficou sabendo de um caso de um profissional da música, que está envolvido nesse caso de pedofilia, né? E assim, a gente vê de longe, né? A gente já fica assustado. Imagine quando é uma pessoa que é do meio, que você nunca imaginava que poderia fazer esse tipo de coisa. Então, menina, aí é que aumenta mesmo a preocupação e o cuidado, né? Com as nossas crianças. Porque, no meu caso, a minha família mora toda em Arapiraca. A família do Arnaud, que é o pai das crianças, mora toda em Viçosa. Então, eu sou sozinha aqui, né, com eles. E aí, quando eu preciso deixar eles com alguém, é um rolê brabo, assim. Um rolê brabo para poder fazer as coisas que eu quero. Geralmente, durante a semana, eu não consigo nem sair de casa. Assim, se eu quiser ir num banco, se eu quiser ir num supermercado, comprar uma coisa que está faltando, eu nem posso ir. Né? Às vezes, uma vez, porque aqui eu moro do lado de um posto. Aí a gente estava sem suco, precisava comprar polpa de novo para fazer suco. E eu, meu Deus do céu, e agora eu vou beber água, não vou aqui no posto. Mas assim, o posto é aqui do lado. Mas deixar os dois aqui, para ir só aqui no posto, aqui do lado, menino, parece que o coração, você vai levando o coração aqui em uma mão e o dinheiro na outra, para poder ir. Mas eu fiz isso uma vez e nunca mais eu fiz, porque parece que o menino, parece que vai acontecer uma catástrofe a qualquer momento, porque você está do lado de fora e eles estão lá sozinhos. E a gente é sempre a culpada, né? Sempre. Não vou nem falar nisso ainda. É outro assunto. É feminismo puro. Gente do céu. Esse negócio de se sentir culpada é foda, né? Esse negócio mexe tanto com o psicológico. Eu, recentemente, estou tendo umas crises de choro intensas, assim, porque esse negócio de você se sentir culpado, de você não poder sair para você não pode sair aqui na esquina. Você não se sente segura de ir aqui na esquina para deixar as crianças, para fazer qualquer coisa que seja. Então, é complicado, assim, eu tô na terapia intensiva para tratar isso em mim e muitas outras coisas que eu tenho precisado mesmo, assim, porque é uma coisa que como a gente já, a maioria, quem faz terapia sabe, né, a gente tem alguns traumas de criança, né, bem até, tipo, eu tô com 34, olha aí. Muitas vezes a gente reproduz nas nossas crianças, né? Exatamente, e a gente nem percebe, né? Bora conversar? Sal falou da preocupação com abuso e tal. Primeiro que isso é muito difícil de acompanhar, de saber. A maioria dos casos acontece com gente da família, com amigo, com primo, com tio, com avô. Sim, exatamente. Eu acho que o maior medo é isso. Acontece muito e a gente não sabe. Por mais que a mãe, que alguém fique atento, não percebe, porque nunca é uma coisa que você vai imaginar que vai acontecer. O lance sempre é a educação sexual, né? É você ensinar essa criança as coisas, né?
conseguir ter que ela... Mas aí eu acho que a minha maior neurose era antes do aprender a falar, né? Eu tô falando de menina, é engraçado isso, essa questão do machismo que a gente tem, né? Enraigado. Tô falando de menina porque eu sempre tive muita preocupação. Eu não sei se foi porque o Matheus foi minha primeira filha, né? A primeira vez ser mãe, mas com o Matheus eu já não tive tanta preocupação, mas com certeza eu conversei do mesmo jeito, até porque ele estudava no colégio que tinha um professor que gostava de garotinhos, né? Não gostava de meninos maiores de idade, gostava de meninos de menores de idade. A gente nem deixou a Thaís falar. Não, eu estava aqui relembrando muita coisa, porque para mim esse assunto foi determinante na minha forma de educar a Bia, assim, na minha forma de viver a maternidade até os 10 anos de idade da Bia, porque eu coloquei essa data como uma data limite, onde até os 10 anos, que era quando eu conseguisse conversar realmente com ela, eu não me envolveria com nenhuma outra pessoa que frequentasse minha casa. Então, assim, Caraca! na minha casa... isso eu ia puxar, relação às relações e a mulheres porque eu com fui uma filhos. criança abusada. Então eu sei como que era. Então, assim, na minha casa, não namorar... Foram 6 anos de relação. Eu me separei a Bia tinha 5 anos e só fui me envolver novamente quando ela já estava para fazer 11. Então foram 6 anos que eu namorei, sim, muito. Namorei muito, fiquei muita pegação, mas na minha casa, ninguém. Envolvimento com a minha filha, ninguém. Sabe, você tem uma filha? Tem. Quando vai nos eventos, vê com a minha filha, mas de estar junto dela, acreditar que pode confiar em uma outra pessoa através de mim, não. Assim, realmente não. A partir dos 11 anos, 10 anos e pouco, aí a gente conversou muito sobre, né? Na verdade, sempre conversei muito sobre, não confiava mesmo, assim, sou uma figura totalmente desconfiada, desconfio da parede, né? Então, porque já passei. Então, assim, eu sei que... E já passei várias vezes, porque eu já passei de formas muito diferentes, desde estar dormindo e o primo chegar ali com a mãozinha boba, estar dormindo do seu lado, botei os priminhos para dormir junto. Desde isso até realmente o meu padrasto, que, enfim, era um abusador, abusava primeiro a menina que tomava conta lá de casa com a gente, que ficava com a gente, na minha frente, né? E depois que a gente não tinha mais a empregada, era eu. Então, enfim... Mas eu entendia esse mecanismo e fugia o máximo possível desse lugar de mecanismo, assim, tudo que me dava esse gatilho de pode ser assim, então não, tipo, então quando eu saía com a Bia, eu vou, sei lá, passar o final de semana com a família e tal, tá, beleza, não, as crianças dormem aqui, não, a minha criança dorme comigo, pode ser em cima de mim, deitada em cima de mim, assim, então alguns gatilhos, né, que me foram sendo ativados me fez ter um lugar de construção com criança, inclusive com todas as crianças assim que me rodearam durante muito tempo. Assim, eu sou uma figura que eu adoro ter os sobrinhos que eu tenho, agrego os sobrinhos que nem são meus, os filhos da Mirna são meus filhos. Então, assim, eu gosto de criança, mas tem umas regras, inclusive, com as crianças dos outros. Assim, se vem para ficar comigo, eu lembro de Mirna, quando eu estava mais próxima de Luca e de Flor, que teve uma vez que eu botei D2 para dormir fora. Eu falei, ó, sai, porque eu vou ficar com as crianças. Pô, a casa é tão grande, você não precisa, né? Tá aqui. Então, é muito disso, assim. Não é uma questão de dizer que ele é ou não, ou de achar que eu estava desconfiando, não. É o não ter nem a possibilidade. Né? Eu não te dou nem a possibilidade de você pensar nesse lugar, então eu já tiro antes da possibilidade de chegar. Então, enfim, assim, é muito isso, assim, o quanto é limitador, assim, quanto eu construí mesmo, a minha vida e educação com ela foi realmente pensada dentro desses moldes, assim, ela demorou muito tempo para mim ver, assim, tendo uma relação com alguém, de dizer, olha, é meu namorado, olha, não sei o quê. Porque eu sei que quando ela sabe disso, ela confia naquela pessoa.
ela enxerga naquela pessoa o que pode ser um pai, o que pode ser uma pessoa carinhosa, o que, né, alguém em quem ela pode confiar, com quem ela pode se abrir. Então, eu sabia que isso era possível. Então, eu não forneci esse espaço dela tentar confiar em outra pessoa, de tentar se envolver, enquanto a gente não conseguisse ter conversas muito claras, assim. Então, Bora conversar? Março de 2020. Fechou tudo. O impacto, o que que vocês organizaram, o que que sentiu? Qual foi a logística da família? Eu estava com planos do bem ir para creche em abril do ano passado, né? Visitei 7 creches, das quais gostei de 3, e estava sentindo que estava na hora, que ia ser bom, né, para o desenvolvimento deles. Só que aí, quando fechou tudo, eu coloquei a mão na cabeça e digo, meu Deus, como é que vai ser? Porque o Benjamin já estava dando sinais de atraso de fala, né? Então, assim, ele estava com 1 ano e 3 Aí a gente foi vendo o panorama, assim, nos Estados Unidos, tudo totalmente fechado, tipo, lockdown, nada aberto, essa porra vai chegar aqui. E aí eu fiquei assim, eu fiquei realmente desesperada, porque foi um período que eu acho que ficou trabalho incerto, principalmente para quem é trabalhador autônomo, quem é microempreendedor, enfim, foi um cenário totalmente cego, né? E eu fiquei assim, tipo, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Porque foi um período que eu me coloquei muito em xeque, assim, né, como mãe, porque, como a Betinha falou, eu não tenho, meu filho não convive com o pai dele mora em outro estado, e eu quase surto porque eu fiquei na história do atraso da fala, no atraso da fala, do atraso da fala, que a escola ia fazer muita diferença, que ele precisava conviver com outras crianças, e não existia essa possibilidade dele conviver com outras crianças, porque o cenário não permitia, nem o meu sobrinho, filho do meu irmão, estava vindo aqui para casa, né? Porque, como a gente bem sabe, essa questão ainda é muito polêmica, né, das crianças voltarem para a escola, né? Eu conheço pessoas, ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga minha que é da saúde, que ela engravidou na pandemia, ela tem 2 filhos já, uma de 11 e um de 6, e ela engravidou na pandemia, então, assim, a gravidez dela foi de risco, ela ficou sozinha dentro de casa, porque o marido dela também é profissional da saúde, então ela ficou com a gravidez de risco, cuidando de 2 filhos, e agora ficou no dilema da história, volta ou não volta para a escola, porque ela precisou voltar a trabalhar. E aí ela conversando comigo começou a chorar. Ela, Bárbara, não tinha muito, porque assim, eu tinha que deixar minha filha com a babá, a minha mãe 2 vezes por semana fica. Então assim, ela começou a chorar, eu me sinto culpada. Mulher, a gente sente culpa, a gente carrega uma culpa na nossa existência. E eu me vi muito sem chão. E na verdade ainda continuo, né? Porque ainda pelo fato do bem não estar tendo essa questão do convívio, agora ele está tendo mais porque eu me mudei para um condomínio que tem muita criança. Então, assim, ele é a única criança que desce de máscara. Lá embaixo, assim, parece que é uma grande bolha, né? Que não tem Covid aqui onde eu moro. É um negócio incrível, assim, ninguém usa máscara, nenhum pai usa máscara, os pais frequentam as casas uns dos outros com máscara. Isso é um negócio que mexe muito comigo também, né? Porque assim, eu até ouço, gente, tão pequenininho, e ele fica de máscara, né? Ele brinca de máscara, né? Então, eu não sei se vocês sabem o que está acontecendo, né, queridos? Todo mundo tinha que usar máscara, né? Eu não sei em que planeta é esse que vocês vivem que já acabou a pandemia. Qual é esse país? Porque eu não estou conseguindo entender, né? Que lindo, ele fica de máscara, porque precisa ficar de máscara, porque a criança é um roteador, queridos, de coronavírus, né? Muitas crianças têm a doença e não sabem, mas pelo mesmo fato delas terem e não saber, não quer dizer que elas não estão transmitindo a doença. Então, assim, o psicológico da gente fica... O meu tá destruído, né? Preciso voltar para terapia, inclusive, Mirna. Gosto muito de terapia, mas preciso mesmo voltar, porque... Ô, Bárbara, eu fiquei curiosa. Você trabalha com o quê? Como é que você conciliou isso? Então, eu tenho uma empresa de prestação de serviço com segmento da construção civil. Então, assim, ano passado parou a construção civil, parou tudo, né? Tudo, absolutamente tudo, assim. Então, assim, eu fui me virando com o que tinha, ainda consegui receber auxílio, entendeu? Porque eu não consegui um empréstimo pelo governo federal, entendeu? Porque eles destinaram uma verba para as micro e pequenas empresas, mas eu não consegui um empréstimo, então eu consegui receber o auxílio ano passado. Esse ano eu não consegui porque eu voltei à atividade, né? Mas ano passado eu consegui. E a minha empresa está no mercado desde 2003, sabe?
Então, assim, foi um desafio gigante para mim. Lá, quando começou a pandemia, né, o Luca ficou fazendo aula online. A Maria Flor era para fazer aula online também, só que muito pequena, e acabou não dando certo na escola dela, né? E aí ela ficou sem aula ano passado. E aí o que é que acontecia? Eu ia para o primeiro andar com o Luca ficava em uma sala e eu em outra, dando aula também, e a Maria Flor ficava rodando pelo prédio, né? Às vezes ela ficava aqui embaixo, dentro na sala, assistindo TV, mas ela não ficava a tarde inteira, né? A criança não fica parada, né? Então, às vezes ela subia, aí ia lá na minha sala, aí eu, tipo, porque é essa coisa da adaptação, né? Tipo, eu não queria que ela entrasse na minha sala para me atrapalhar, digamos assim. Eu via isso, né? Ela tá vindo na minha sala para me atrapalhar, mas eu só tenho que trabalhar. Aí eu dizia, Flor, vá, filha, desce, vai brincar, vai fazer alguma coisa. Então era esse rolê, né, todo. E enquanto isso, o Luca na outra sala tentando fazer aula. Quando eu ia olhar, o Luca estava desenhando nas paredes, menos prestando atenção na aula. Tudo menos isso, né? Então, Luca, meu filho, presta atenção na aula, a professora está falando, está prestando atenção, o que é que ela está fazendo? Aí ele olhava assim para mim e fazia... Não sei, mãe. Aí o meu filho, presta atenção na aula. Não, pô. E aí era isso, assim, todo santo dia, né? Até que, acho que lá para o meio do ano, o Arnaud sugeriu que eles passassem uma semana lá e uma semana comigo, né? Então, enquanto teve a história da aula online, né? Então, isso, ai meu Deus, foi assim um alívio para mim, quando toda vez que eles iam passar uma semana na casa do pai, aí eu tinha, né, o meu momento, eu podia tomar uma hora de banho, eu podia, sabe, acordar 11 horas da manhã, super tranquila. Gente, vocês deviam ver a imagem do sorriso dessa mulher a falar isso. Eu ia comentar isso. O olhinho chega brilhou, assim, brilho. Frozen no gelo, assim. E o da Bárbara é aquele assim, imagina, eu quero. Assim, mulher, saudades, quero esse momento, mas esse momento vai chegar. Amém, Senhor. Vai chegar. Cobra da sua comadre, Bárbara, cobra da sua comadre. Vou cobrar dela, porque agora estamos aqui, ó, morando bem pertinho. Pois é, aí pronto, mas aí tipo, a aula online acabou e acabou a mordomia, né, da mãe. Não temos mais aula online, né? Vamos ficar as semanas todas com a criança aqui. Como eu falei para vocês, né? Eu dou aula aqui e aí alguns alunos começaram a perguntar, e aí, vocês vão voltar a dar aula presencial quando, né? E eu digo, minha gente, tipo, para mim, dar aula online foi um presentão, assim, foi muito bom, porque é muito mais prático, sabe? A dinâmica. Eu comecei, fui praticamente obrigada, para não perder aluno, a me organizar para voltar a dar aula presencial. E foi uma preocupação gigantesca, né? Porque aconteceu de aluno, criança, chegar aqui no meio da aula dizer, tipo, eu ofereci um chocolate para a criança, ele foi comer o chocolate enquanto eu ajeitava o violão, a música para ele cantar, e ele, tia, ai, como é estranho, né, comer sem sentir o gosto, e eu, meu Deus do céu, aí na mesma hora eu parei a aula e eu fiz, fulaninho, vamos fazer a seguinte, vamos descer, vamos pegar um alquinho, vamos passar aqui na mão, vamos fazer uma coisa diferente. Aí eu liguei na mesma hora para a mãe do menino, ô filha, vai lá para ali para o outro sofá? Como é que eu vou negar dar aula para esse senhor, sabe?
E aí eu tive que me organizar para fazer aula presencial, e aí hoje em dia eu tenho os dias que eu abro a escola para receber o pessoal, e tem os dias que eu só dou aula online, mas é isso, tipo, as crianças quando vão para a escola é o rolê, né, de você fazer almoço, botar para tomar banho, fazer tarefa, quando aí eles vão para a escola. Beleza, aí eu tô, né, aí agora é a minha vez de almoçar, tomar meu banho e me arrumar para ir para começar o meu trabalho, né? E aí eu subo, dou aula até 5, 6 horas, e a hora que eles chegam é a hora da bagaceira de novo. Aí faço café para eles, a janta, e eles ficam aqui dentro mesmo, assistindo, brincando no celular, e eu volto de novo para dar aula, dou aula até 9, 10 horas da noite, e aí é nesse momento, quando eu termino de dar aula, que eu vou fazer tarefa com eles, porque de manhã a gente não funciona, mas esse é o rolê do dia, né? E aí, mulherada? E paqueras, relacionamento e homem? A Tice falou um pouquinho da dificuldade que é você trazer alguém para sua vida afetivamente. Mas como é lidar com essa pessoa que foi afetiva, foi uma pessoa, foi o pai e agora não está mais? E também estar solteira na pandemia, contatos. Eu me relacionei com o pai do meu filho de 2016 até 2018. Quando eu engravidei. A gente não tinha um relacionamento, tipo, a gente não namorando, não estamos namorando. Ele vinha para cá, ele é de Recife. Ele vinha para cá e eu ia para Recife, ele ficava aqui em casa, eu ficava na casa dele. E aí eu engravidei, né? E aí eu comuniquei a ele, eu descobri que estava grávida com quase 4 meses. Eu não tinha como saber, porque a minha menstruação estava descendo normal e eu estava emagrecendo, estava passando por um estresse de trabalho muito grande. E aí descobri grávida, fui no médico, né? Tem alguma coisa errada comigo, não tô com apetite, tô perdendo peso. Você tá grávida, querida. Eu fui comunicar a ele, era a Copa do Mundo, eu acho, né? Julho, 7 de julho. Aí eu mandei uma mensagem, você tá podendo falar? Aí ele disse, seguinte, é porque eu queria te contar uma coisa, eu vou te ligar, ele não tô podendo falar, não tô na casa do meu pai. Vamos falar no WhatsApp? Eu disse, beleza, eu comuniquei. E, gente, esse homem, a ficha dele até hoje não caiu ainda, que ele é pai, entendeu? A ficha dele até hoje. Não, eu tô digerindo. Ai, eu morro, a ficha não caiu até hoje. Não caiu. O filho dele vai fazer 3 anos e a ficha simplesmente não caiu, Sal. Ai, Bárbara, é porque eu estou bebendo aqui na casa do meu pai, amanhã a gente se fala, eu tô aqui digerindo. Até hoje, aí ele ficou escondendo isso da família o tempo todo, eu indo pro médico, fazendo pré-natal, o meu obstetra perguntando qual é o tipo sanguíneo dele, só pra gente saber se existe alguma incompatibilidade sanguínea para risco de aborto e tal. Precisava saber. Eu digo, ô, amado, qual é o teu tipo sanguíneo? Eu não sei, eu digo, como é que uma pessoa de 39 anos não sabe o tipo sanguíneo, minha gente? Pelo amor de Deus, né? Aí, eu sei que a ficha desse homem não caiu até hoje. Eu disse pra ele que se ele não viesse receber o filho dele quando ele fosse nascer, eu ia quebrar a cara dele. E aí, bem basiquinha, eu disse que depois... Eu achei que ela ia dizer, eu vou registrar ele como solo, não, vou eu quebrar. disse, eu vou quebrar a sua cara se você não estiver aqui no dia do parto, tá bom, amado? Porque você vai registrar o seu filho. Como eu vou estar costurada, vai ser uma tarefa um tanto quanto difícil para mim fazer isso, né? E aí ele veio, assim, todo cagado no maiô, desculpa até o termo, mas foi isso, ele chegou todo cagado no maiô no hospital, entendeu? Aí falando assim com a minha mãe, aí veio falar comigo, a gente vai conversar, porque a gente não vai conversar hoje não, querido, porque a gente teve 6 meses para conversar, essa conversa a gente vai ter depois, em outro momento, porque ela precisa acontecer, né? Hoje não é momento não, a gente vai para cá, você vai registrar o seu filho amanhã, né? Porque à noite não dá para registrar, e depois você siga seu rumo. Pode pegar seus cagados e pode sair, entendeu? Então, assim, é uma pessoa que eu não tenho contato, tive muito estresse com esse homem durante a gravidez, Jesus é mais, e não fiquei alisando para ele participar, ele participa da criação do filho dele se ele quiser. Eu até prefiro que nesse momento ele não participe, sabe? Porque enfim, como muitos e muitos homens, é uma pessoa que está preocupada apenas com ele. E assim, para ele estar perto, como ele já veio visitar o filho 2 vezes e ficou com a cara no WhatsApp, né? É difícil, eu amamentando, precisando de ajuda. E eu, olha aqui o menino. E ele assim, eu botei o Benjamin no colo dele, aí ele pegou, botou o Benjamin no sofá para ficar no WhatsApp, enquanto eu estava na cozinha pegando um copo d'água. Então, assim, é punk, sabe? E não é uma pessoa. É uma pessoa que hoje está com 41 anos, é professor, entendeu?
Não é uma pessoa, é uma pessoa que você fica assim, meu Deus, essa pessoa mora onde? Em que planeta essa pessoa mora? E aí a ficha dele não caiu até hoje, né? E essa questão de me relacionar afetivamente, eu acho que é uma coisa em construção ainda, né? Porque eu acho que é uma ferida ainda que na verdade já fechou, mas é uma coisa que ainda pulsa, né? Quando você pensa em se envolver com alguém, porque agora eu tenho um filho, entender que o rolê é outro, não é mais um rolê de uma Bárbara que não tem filho. Tive um envolvimento ano passado com uma pessoa assim muito querida, muito muito especial para mim, e eu sou muito grata a ter tido esse envolvimento depois de estar tão desacreditada mesmo, assim, mas eu acho que isso é uma estrada ainda longa, sabe, para se desenvolver, né? Eu tô aqui, todo mundo já tem bem mais experiência com maternidade que eu tô ainda aqui no caminhozinho das pedras, né? A estrada é longa mesmo. Como eu falei, né, durante no início da pandemia, no ano passado, eu consegui, o Arnaud se propôs, né, a ficar com as crianças uma semana lá e outra semana aqui e tal, e foi aquela coisa maravilhosa. Só que aí esse ano, como eles voltaram para a escola presencial, as coisas mudaram, porque a gente mora longe, e longe entre aspas, e realmente ficou mais complicado, assim, das crianças irem para casa dele e tal, né? Se eu quisesse ser mais firme e dizer você tem que ficar com seus filhos também, não é só de 15 em 15 dias, eu poderia e deveria, né? Como uma amiga minha que trabalha comigo, que é advogada, ela diz direto isso para mim. Mirna, vamos resolver isso. Mirna, você precisa tirar esse peso aí um pouquinho das suas costas e tal. São duas coisas que eu tenho percebido. Eu tenho uma dificuldade muito grande de comunicação, de dizer eu preciso de ajuda, eu preciso de você perto. Mas, ao mesmo tempo, eu também fico esperando muito que ele se proponha a fazer as coisas, sabe? Se mexe, são teus filhos, caramba, sabe? Quem conhece a gente sabe que eu e Arnaud e a Lu, nós somos um só a favor das crianças, né? Tanto de Maria Flor e Luca, quanto do Isaac também. O Isaac também faz parte disso tudo. E a Lu conversa muito comigo. Eu converso mais com a Lu do que com o Arnaud. Saindo um pouquinho desse assunto, senão eu vou começar a chorar. Os boys, minha gente, pelo amor de Deus, tá péssimo arrumar boy aqui em Maceió, viu? Juro, olha... Pelo amor de Deus. A gente só usa e joga fora, porque não dá, não. Dá, não. Principalmente com criança. Nem isso eu consigo, viu? Com bode aqui, pelo amor de Deus, tenho paciência não, olha. Ensinar, né, Bárbara? Minha gente. Eu não, mulher. Só trabalho com boi de fora, graças a Deus. Produto de exportação. Exatamente. Interestadual. Menina, tá complicado, porque quando não é novinho, é um que quer uma secretária, praticamente, para trabalhar para ele, né? Hoje em dia a justiça batalha muito na questão da guarda compartilhada. Isso é todo... tá famoso isso. Mas quando o conceito de guarda compartilhada é de compartilhar as responsabilidades também. Não é só, além de ficar de 15 em 15 dias, fica um dia na semana. É compartilhar qual é a decisão de que escola vai botar, compartilhar que médico que vai botar, compartilhar essas coisas, saber, ele tem alergia, não tem, se toma uma febre, quantas gotas, essa coisa é preciso ser compartilhada. E aí, assim, o mãe solo, ela entra assim, às vezes a mulher é casada, porque ela está ali, ele não faz a menor ideia o que o filho come. Ele não faz ideia de nada. Então, assim, que tem alergia. Então, assim, não se fala mais mãe solteira porque não importa o estado civil. Mãe é mãe. Agora, o pai, ele pode ser ou não pai. Né? E aí eu tenho muito eu faço aqui um depoimento de que sou filha de pai separado, e vocês falando dos relacionamentos, uma coisa que acontece também, que você falou que você conversa mais com a Lu, eu tive meu pai mais presente ou mais afastado de acordo com as mulheres que ele estava do lado. Se era uma mulher que achava, que sabia que ele tinha filho
E achava isso legal. Eu tinha mais convivência com ele. Se ele estava com uma mulher que isso não era uma questão, eu não tinha. Só que eu não estou culpando elas, não. Eu culpo ele, porque quem tem que ter essa responsabilidade... Era ele. Meu pai, que aí eu me lembro uma conversa com uma prima, ela dizendo assim, que pena, contando de um casal que separou e o filho tinha meses. Aí ela preocupada, porque a moça estava preocupada que o pai não tinha criado vínculo com o filho. Como assim não criou vínculo? Sabe, a mãe criou vínculo, o pai tem que criar o vínculo a partir do momento que o filho vai nascer, tipo, descobriu que está grávido, o vínculo está criado. Ninguém tem que ensinar para ele o que tem que fazer. Bora conversar? Eu não criei meu filho. Porque quando a gente se separou, o Matheus tinha 4 anos, Thaís já era minha filha, né? Então, já era mãe solo de Thaís. Mas o pai do Matheus adotou a Thaís quando o Matheus nasceu, porque ela não queria o nome do pai biológico, queria o nome dele, que ele que era que criava ela. E aí, quando a gente se separou, o Matheus tinha 4 anos e até os 5 ou 6 anos o Matheus ficava sempre comparando, que eu acho que é isso que Mirna passa, né? Eu não sei Tice, mas da história de que a casa do meu pai é melhor, que só vai a cada 15 dias, né? E aí o pai não cozinha, compra pizza e leva para o shopping, então a casa do pai se torna... Ai, gente, não manda tomar banho, não manda fazer trabalho. Exatamente. É passeio, é festa, é farra, exato. Aí não um ano e meio ter serviço para fazer. Exato. Aí 1 ano e meio depois eu me abusei, a gente estava sentado conversando, aí eu virei para ele, o Matheus estava para completar 7 anos. Aí eu virei para ele e disse: "Você quer morar com seu pai? É isso que você quer?" Ele disse: "Eu sou mais feliz com meu pai. Então arrume suas coisas agora." Porque minha filha, claro que eu tive que fazer análise, né? Porque eu sou a bruxa má, mas não sou tão má assim, né? Tive que fazer análise. Ele foi morar com o pai e eu virei a mãe boa, porque eu era a mãe que pegava a cada 15 dias. Então, eu era a mãe que levava para o shopping, eu era a mãe que não cobrava nada. Então, eu virei a mãe boa. Fui morar... Aí eu tive vida, né? Porque aí fui morar em São Paulo e o Matheus passava as férias comigo. Chegava em dezembro e vinha embora em janeiro. Então, imagine, né? O cara ainda viajava de avião. A felicidade dele toda. E até o ponto que agora, na pandemia, né? Então, em março, meu pai ficou muito doente. Em julho, o Matheus... Voltei para Maceió. Matheus ficou vindo a cada 15 dias aqui para casa, passava as férias aqui comigo. E eu continuava mãe boa. E aí, no ano passado, Matheus, com 17 anos, na pandemia, veio morar aqui com a gente. Já estava no 3º ano da escola. Uma vez ele me perguntou por que não morava com o pai, e eu disse que eu não tinha condições, como o pai dele tinha, né? Eu sou autônoma, de pagar uma escola tão boa, que se ele negociasse com o pai dele, de o pai dele continuar pagando a escola e ele vir morar comigo, eu topava. Mas eu recebi uma pensão de R$600 para poder manter ele, não ia ter os luxos que ele tem. E aí, aí a minha conversa sempre era: quando você terminar a sua escola, você vem. E aí foi o que aconteceu. Ano passado ele veio morar comigo. E essa questão que a Beth falou da guarda compartilhada, né, é muito isso, né? Então eu tenho um diálogo muito bom com o pai do Matheus. Não era assim, mas com o crescimento deles a gente conseguiu ter um diálogo muito bom. Eu vou emendar no cochicho. Porque vocês falando, esse episódio inteiro é um cochicho, como a Tice falou, é recente essa partilha das dores da mãe. É recente, porque a gente ainda tem o histórico de realmente a mãe dá conta de tudo, aquela mulher dá conta de tudo, e a casa está limpa, os filhos estão perfumados, o cabelo arrumado. Isso é recente, essa troca de Por isso que eu falei da questão da bruxa má, né? Porque você não tem noção o quanto eu fui julgada, né? Por ter... eu tenho a guarda do Matheus, porque eu entrei na justiça, e mesmo assim eu ter dado o meu filho para ele ser criado pelo pai.
Então, é muito importante um podcast desse, é muito importante vocês estarem aqui, porque isso não é comum, isso não é rotina da gente falar, e aí a gente consegue também se descobrir que não é só com a gente. Então, assim, eu acho que o episódio inteiro foi de cochicho, mas eu quero que vocês mandem um cochicho especial, que é aquela conversa no pé da orelha, aquele tete-a-tete. Eu queria dizer que a gente acha sempre que está sozinha, por mais singular que seja a nossa situação dentro da maternidade, dentro dessa jornada louca que é a maternidade, mas é uma jornada incrível. A gente não está só, mas a gente muitas vezes tem vontade de se sentar no escuro e, meu Deus, é só comigo, eu sou a única mãe que estou passando por isso. Não é. Entendeu? A gente precisa ter uma rede de apoio, ainda que nesse momento a gente não consiga ter uma rede de apoio física, mas psicológica, conversando com as pessoas, se a gente não estiver podendo pagar a terapia, se a gente não estiver, sei lá, fazendo terapia por qualquer outra razão, mas que a gente tenha uma rede de apoio, que a gente converse, porque é como você falou, Betinha, a gente tem muito essa cultura de a gente tem que carregar tudo sozinho, o peso do mundo, e a gente tem que carregar calada, sabe? Porque a gente foi ensinada desse jeito, dentro dessa sociedade, dentro desse patriarcado estrutural que a gente foi criada, né? Que a gente tem que dar conta de tudo, que a gente tem que ficar calado, a gente tem que ficar sorrindo, a gente tá sofrendo, a gente tá dilacerada, mas tá tudo certo. A casa tá limpa, os filhos estão alimentados, entendeu? Tá tudo aqui, na vista de todo mundo, tá tudo perfeito. Mas e o silenciamento? E a dor que esse silenciamento causa na mulher? Na mãe que existe por trás de uma mulher que nasce. A gente nasce uma nova mulher depois que a gente vira mãe. Torna tudo diferente. Nasce uma outra pessoa, junto com o nosso filho, que é uma outra mulher. Então, assim, queria dizer que vocês não estão sozinhas, que se sintam acolhidas e que conversem, pelo amor de Deus. Por mais difícil que seja, não achem que vocês estão sozinhas e que compartilhar vai ajudar muito, vai aliviar muito o coração, vai aliviar muito o peso que a gente sente, porque é um peso gigante, assim, sabe? Ai, obrigada pelo cochicho, Bárbara. Ouvindo a fala da Sal, eu me percebi, eu lembrei de quando essa mãe deixou a filha dela com o pai e quantas pessoas, inclusive eu, apontaram o dedo para essa mãe, sabe? Sem saber o porquê que ela tinha deixado a filha com o pai. E aí é muito isso, assim, antes da gente... Quando a gente vê um caso desses, a gente sempre acha que a mãe está realmente abandonando o filho, né? E a gente não sabe a história por trás. Ou a gente se cala e se coloca no seu lugarzinho, cuidando da sua própria vida e deixando o caso acontecer, ou você vai lá apoiar aquela mãe lá, né? Já que você quer tanto apontar o dedo, por que você não procura saber e tenta dar um apoio, um suporte, dar uma ajuda mínima que seja, nem que seja só de ouvido e conversa, de prestar uma solidariedade e apoio para a mãe, né? Então, eu acho muito isso, a gente precisa parar de nós mesmas nos culpar a outra, sabe? E eu acho que esse relacionamento que eu tenho com a Lu é uma coisa, é um presente, assim, para mim. Tem sido realmente, tanto para mim quanto para ela, né? Porque a gente tem meio que o poder de mostrar para a sociedade que a gente pode conviver em harmonia. Nem tanta harmonia assim, mas a gente pode ter um mínimo de empatia com umas com as outras, né? Porque a gente já tem muita gente apontando o dedo para a gente. Então, se a gente puder ser mais unidas e mais juntas, mais amigas, mais sororas, melhor. É isso, vamos respirar e bora para conversa fora, conversa dentro. Conversa fora. Cada pessoa conta uma situação, dá um exemplo, um fato que tenha rolado recentemente que ache péssimo, que não concorde, que precisa ser denunciado ou problematizado. Uma conversa fora. Eu acho que o assunto de hoje não foi nenhum fato que aconteceu recentemente, mas é um fato que acontece recorrentemente. É o fato dos pais, né, dos biológicos, acreditarem que R$200, R$300 é uma pensão, né? E falar para o mundo que ele é pai. Então, cara, toma vergonha na cara, né?
e seja pai de verdade, seja homem, porque R$ 200 é um auxílio que a gente nem chama de auxílio, é uma ajuda de custo. Eu acho que isso é ele sendo homem, eu acho que ele tem que ser mais mulher. Seja Ai, mulher. é verdade. Seja mulher, seu cabra. O papo hoje levou, talvez, meu pensamento para a conversa fora, para dentro desse lugar da mulher que se culpa, sabe? Eu acho que isso é a conversa fora hoje. Bora tentar se amar mais. Eu acho que a gente já faz tanto por tanta gente, né? Então, se não der conta, cara, tudo bem, sabe? O sistema é feito para você não dar conta, ou você morrer tentando dar conta. Então, se você conseguir fugir desse sistema, né, se conseguir de alguma forma burlar esse sistema, é isso. Então, a conversa fora é sobre o peso que a gente carrega de ter que dar conta sempre, de ter que ser a perfeição sempre, de ter que entender e cuidar e falar bem sempre. Nem sempre é sobre isso. Então, é poder falar palavrão também. Então, eu também fiquei, assim, pensando no que falar, que a gente já abordou muita coisa, assim, e eu acho que é mais essa coisa da gente se olhar com mais carinho, olhar pra gente com o mesmo carinho que os nossos filhos nos olham, sabe? Porque a gente tem mania de achar que a gente tem que fazer tudo muito perfeito e a gente tem que entender que em muitos momentos a gente tem que fazer o que dá, que a gente não pode ser perfeita, porque a gente é humana, né? A gente é humana, a gente padece, a gente cansa e que nos levar ao extremo pode nos levar a uma condição de saúde que aí se a gente adoece, quem vai cuidar? Vai aparecer alguém para cuidar. Ter um afeto também com a gente, que eu acho que a gente fica nessa cobrança arraigada, assim, desesperada, e os filhos da gente não precisam de perfeição, eles precisam da gente, sabe? Esse episódio inteiro tá cochicho, essa conversa fora também tá um grande cochicho. Mirna, só a conversa fora. Então, a minha conversa fora, vou ser bem direta mesmo, vai para a escola dos meus filhos, porque desde o ano passado que... Eu dou, mulher. Desde o ano passado que eu venho percebendo episódios, assim, altamente retrógrados, sabe? Para os tempos que a gente está vivendo, sabe? Como eu falei, o fato da minha filha, da professora, mandar um áudio dizendo que a minha filha não podia ir saia para a escola. Ela é uma criança de 4 anos, sabe? Você não está atrasada, não, mulher. Quem está atrasada sou eu, que ainda não fiz o almoço. A criança, né? Uma criança de 4 anos, sabe? Onde é que está a maldade aí nesse rolê, sabe? E ano passado também meu filho chegou várias vezes da escola, às vezes ele chegava bravo e ele não conseguia falar também, por que será, né? E aí eu dizia, filho, o que foi que aconteceu? E ele chegava bufando e ele não falava, e aí passava, e eu tentando conversar com ele e nada, e até que um dia ele veio falar que um coleguinha brigou com ele, enfim, ok, que é um episódio que acontece, é normal em escola, mas daqui a pouco, do nada, meu filho soltou que não tinha nenhum coleguinha na escola, sabe? Ninguém brincava, ninguém falava com ele, que a única coisa que falavam com ele é Luca, porque o Luca, ele é um artista, e ele viaja muito nas ideias dele, e aí ele não tem essa dificuldade de prestar atenção na aula, filho, escreve, vai escrevendo. Então, na sala, a professora relatou que ele tinha dificuldade de ser mais rápido, de ser mais ágil, porque a professora estava escrevendo a tarefa no quadro, e ele ficava sempre por último, então os coleguinhas ficavam no ouvido. Já terminou, Luca? Termina logo, Luca, sabe? E ele me relatou isso, e eu dizia, meu Deus, filho, os seus coleguinhas não falam mais nada com você? Não, é só isso que eles falam comigo, eles não brincam comigo, brincar entre aspas, né, assim, porque na pandemia eles também não podiam sair da sala para brincar, mas era só isso que ele tinha, sabe? Ele ficou com isso na cabeça por semanas, e a professora não
não fazia nada, absolutamente nada, e assim, eu conversei esses dias com o Lu de novo, e ela olhou para mim e fez, Mirna, eu só lamento que os seus filhos só possam estar nessa escola, porque é a escola que a gente pode pagar, infelizmente. Então, assim, meu conversa fora vai para essas escolas que não dão um apoio, um suporte para as professoras abrirem mais essa cabeça, essa mentalidade. Ai, gente, enfim, é bem revoltante, assim, as coisas que eu tenho passado nessa escola, sabe? Mas eu tento ser o mais compreensiva possível também, porque os professores também precisam que a gente seja um pouco compreensivo também, sabe? Não tá fácil para ninguém. E a conversa fora, a gente precisa de educação pública de qualidade para todos, né? Bem, a minha conversa fora também vai um pouco a ver com isso, com o tema, porque eu descobri, fazendo essas pesquisas para o podcast, descobri que desde junho rolou um corte no auxílio emergencial e as mães solo foram uma das mais afetadas. Foram milhares de mães solos que foram bloqueadas no auxílio emergencial. Então, tem até um perfil no Instagram, Mães Solo Bloqueadas. Então, elas estão se ajudando. Porque nessas horas o que segura mesmo é a Defensoria Pública, na justiça que elas conseguem alguma coisa. Quando chegar aí, quem tem fome tem pressa. Não. Conversa dentro. Cada um conta uma situação, um exemplo, um fato que tenha rolado e que mereça ser celebrado. Uma conversa dentro. Ai, gente, eu vou fazer um spoiler, propaganda, sei lá o que é. Estou tão feliz de ter comprado, né, numa pré-venda, o Segunda Pele. O Segunda Pele é um livro de poesia da Isis Florescer. E ele não é um livro comum. A gente vai para uma página onde eu não preciso ler o livro está todo lá declamado, mas não é uma declamação qualquer, é ao som de um cello maravilhoso e instrumentais, como é que chama? E percussão. Então, a percussão da Manu Preta e o cello da Miran Abes, maravilhoso, com a interpretação que vocês não têm noção. É uma propaganda mesmo, porque eu estou encantada com isso, sabe? O som é maravilhoso, a interpretação é maravilhosa, eu estou ouvindo todos os dias. Então, Isis Florescer é o Instagram dela, está de parabéns, é uma mulher trans, onde ela diz que esse projeto é dedicado às irmãs que vieram antes dela e que vão vir depois. Vale a pena. Aquela, né, aproveitando para dizer que é da Sapatilha de Arames, a editora da minha esposa querida, maravilhosa, Bruna Teixeira. Enfim, gente, conversa dentro, eu acho que só para continuar assim, dentro da nossa, quase, né, aqui do nosso papo de mulheres, eu acho que vai para essas mulheres que se abrem ao diálogo com as ex, né? Eu acho que esse lugar do como é importante, a gente sabe que na sociedade o homem é essa figura moldável de acordo com o momento dele, o quanto para ele naquele momento é menos ou mais criador de causos ou não, né? Então, o quanto que a gente sofre o revide ou não de acordo com esse diálogo ou não dessa mulher com essa atual, né? Dessa ex com essa atual. Então, o meu conversa dentro hoje é quase que uma ode a essas mulheres que conseguem romper esses traços patriarcais que nos colocam como rivais, né, dentro dessas relações por conta desse macho aí, dentro dessa história. E que a partir daí a gente consegue construir novas relações. Então, minha conversa dentro fica para dentro desses novos lugares de relações entre mulheres, quando se existe aí uma relação de ex e de atual. Bárbara? Eu, na verdade, posso indicar um podcast
de um episódio maravilhoso de duas podcasts que eu amo, que é o Mamilos, eu não sei se vocês conhecem. Elas gravaram um episódio assim que mexeu muito comigo, que transita muito dentro de tudo que a gente está falando. Quem cuida de mim? Mamilos está em qualquer plataforma. Depois, assim, eu indico muito, principalmente as mães ouvirem esse episódio, porque eu acho que calha muito dentro disso tudo que a gente conversou hoje, sobre essa exaustão, sobre essa necessidade de ter que dar conta de tudo. E essa coisa que eu falei um pouquinho mais atrás, que é, tipo, a gente não tem ninguém para fazer o que a gente faz, mas Deus me livre, no caso da gente adoecer e precisar ir para o hospital, vai aparecer alguém que vai fazer, né, assim, para dar conta. E eu acho muito importante, eu acho que a gente fala muito pouco sobre isso na sociedade, porque a gente está ainda muito, muito, muito engessado nessa coisa que a invisibilidade da mãe, na verdade, né? O meu conversa dentro, eu vou começar a chorar já já, vai para São Bernardo, Mel Nascimento e Marina Reis, Elida Miranda, que graças a elas eu vim para essa casa que eu tô hoje, que funciona a Escola de Música Mirna Araújo, porque antes de eu vir para cá, eu morava numa casa minúscula com meus 2 filhos, e se hoje, por vocês ouvirem essa minha história, vocês acham que é cansativo e é difícil, imagina como era antes. Quando eu morava lá naquela casa. Você vai, filho. Quando eu morava naquela casa pequenininha, que eu tinha que sair da Pajuçara para vir para o Farol para dar aula. E eu não me sentia mãe morando naquele lugar, porque eu não tinha tempo para nada. Eu não dava conta dos meus filhos, eu não conseguia lavar as roupas dos meus filhos direito, sabe? E quando eu vim para cá, trabalhar e morar no mesmo lugar, velho, vocês não sabem como o meu peso diminuiu, sabe? Foi assim, um presente para mim vir para cá, para esse lugar, e vocês me proporcionaram isso, sabe? Foi um presente mesmo, assim, foi um alívio reconfortante, se é que eu posso falar desse jeito. E o meu conversa dentro e meu agradecimento a vocês por vocês terem embarcado, mesmo não tendo dado certo a nossa casa das mulheres, mas foi um presente mesmo, assim, foi... Quem disse que não deu certo? Eu acredito que nada é por acaso, né? Então, eu acredito muito nisso, que quando a gente acredita na espiritualidade, as coisas conspiram, né? Então, para mim, não é que não deu certo. Deu certo, olha você aí. Ai, eu fiquei fez a gente chorar, gente. Esse episódio, gente do céu, tá terapia para todo mundo. Ele inteiro é uma conversa dentro, que está com vocês aqui, coisa boa. Mas o meu conversa dentro também é um pouco disso, é quando as mulheres se juntam, quando se olham e perguntam e sabem, vamos precisar de ajuda, eu sei, eu estou passando isso que você está passando, então vamos fazer. Aí eu vou aqui divulgar um outro perfil, que na realidade é um projeto, que é o Parenting Science, que é a ajuda de mulheres pesquisadoras, e a luta delas fez que agora, em abril de 2021, foi colocado no Lattes, oficialmente, a licença maternidade. Então, isso é muito importante para as mulheres pesquisadoras, porque elas ficavam com um vácuo entre seus trabalhos, seu currículo, e isso não dava muito legitimidade. Quem trabalha com isso sabe da importância desses documentos. Então, finalmente, foi anunciada a inclusão do campo licença-maternidade no Lattes. E isso é uma vitória das mulheres que resolveram conversar e sabendo que não era só com elas que estava acontecendo. Eu queria nesse momento abraçar a Mirna, dar um monte de cheiro, sinta-se abraçada, Bárbara também, né? Realmente o episódio de hoje foi
sei lá, eu estou me sentindo tão leve, foi Catártico. foi maravilhoso. Obrigada mesmo, né? A gente está atrasando a Mirna, inclusive, né? Então vamos Maria encerrar. Flor já Banho está das cobrando ali, crianças. quer tomar banho, quer almoçar. Então, É só hoje, é incrível. a gente sabe, Mirna, a gente sabe. Velho. Eu queria agradecer o convite da Betinha, agradecer a Sal, agradecer a Tiziane, a Mirna. Realmente foi uma partilha muito boa. Muito obrigada. E colocar essas bruxas para fora, compartilhar, mostrar que todas nós estamos passando por diversas travessias na maternidade. E o quanto mais a gente falar e conversar e compartilhar e pedir ajuda, melhor. E esse podcast, minha gente, vida longa para ele, pelo amor de Deus. Vocês são maravilhosos, o trabalho de vocês é lindo. Muito, muito obrigada. Um beijo, queria abraçar todo mundo agora, meu Deus. Vacina para todo mundo, pelo amor de Deus. Vacina, é isso. E é isso, gente. O recado é: vocês não estão sozinhos. Vocês não estão sozinhas. A gente está aqui. Peça ajuda. A gente já está chegando ao final do nosso episódio, mas eu vou relembrar que estamos aguardando a sua participação. No último episódio dessa série, a gente vai fazer um especial sobre histórias de família durante a pandemia. E daí a gente quer te ouvir. Manda o seu relato. Pode ser pelo ateliêambrosina@gmail.com, pela nossa página do Facebook, pelo Instagram, Ateliê Ambrosina, ou até nos comentários do YouTube. Fala que a gente quer te ouvir. Como está sendo passar por tudo isso por aí? Bora conversar?